Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que até cogita contratar um lateral esquerdo, mas precisa ser alguém mais jovem do que Matheus Reis. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que cogita transformar um de seus atletas mais vencedores em dirigente. Para completar, tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou falar agora sobre o caos no Botafogo, por causa da briga entre John Textor e os acionistas da Eagle Football Group. Contei para vocês nessa segunda-feira que o pessoal da Eagle quer tirar o Botafogo de John Textor. Precavido, norte-americano já tomou uma série de medidas, entre elas transferir a SAF Botafogo para uma empresa nas Ilhas Caimã. Não sei até que ponto isso é bom para a instituição, para o Clube Botafogo. E esse litígio se tornou ainda maior quando o Textor decidiu cobrar 410 milhões de reais do Lyon. Essa foi uma forma que ele encontrou para tentar responder aos ataques de Michele Kang e do Ares Management. A Michele Kang é a presidente do Eagle Football Group e o Ares Management é um fundo de investimento que havia emprestado dinheiro para que o Textor comprasse o Lyon. O problema é que o Textor nunca devolveu nem sequer um centavo e hoje ele deve 2 bilhões e 800 milhões de reais para esse fundo de investimento. O que o Textor alega para cobrar 410 milhões de reais emprestados ao Lyon? Segundo ele, essa bolada teve a ver com uma série de ajudas dadas pelo Botafogo nos últimos tempos, entre outros motivos por aceitar vender Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair pensando no caixa do Lyon. Ele também conta que o Almada custou 27 milhões de euros, que o Igor Jesus foi vendido por 43 milhões, que o John, goleiro, foi comprado que o Jair foi vendido por 20,9 milhões de euros e que o Savarino foi vendido por 7,6 milhões de euros. O Botafogo entende que empréstimos foram feitos para ajudar na situação do Lyon. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa treta, como é que você acha que termina. A única certeza que eu tenho é de que o Botafogo, mais cedo ou mais tarde, vai ser atingido por tudo isso. Bora falar agora sobre o Palmeiras, com uma possibilidade que está sendo estudada dentro do clube. O Verdão cogita transformar Marcos Rocha em coordenador de futebol. Lateral direito de 36 anos de idade, que está propenso a se aposentar em dezembro, tem a ideia de se tornar um dirigente. E o Palmeiras conversa com Marcos Rocha para tirar essa ideia do papel. Seria para repetir algo que já foi feito, por exemplo, com o Zé Roberto alguns anos atrás. Marcos Rocha, super identificado com o Palmeiras, havia chegado em 2018 por empréstimo do Atlético Mineiro, foi contratado no ano seguinte e desde então acumula uma série de títulos. Foi bicampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, tetracampeão paulista, além de vencer uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. O fato de ser um cara que dá bons exemplos, comportamento retilíneo, nunca se envolveu em qualquer polêmica, joga a favor da sua permanência. Só para completar, importante lembrar que o Marcos Rocha perdeu bastante espaço e deve jogar ainda menos com o crescimento do GA e a contratação do Kelvin, que foi anunciado como reforço alviverde na noite dessa segunda-feira, lateral comprado por 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. E aí vem uma informação importante, não há pagamento previsto de bônus. O Palmeiras desembolsa esses 5 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos e fica com o ótimo ex-lateral do Atlético Paranaense que estava jogando no CSKA da Rússia. Agora te falar sobre o Palmeiras. Em Portugal, muitos veículos de comunicação afirmando que o Verdão negocia a contratação de Matheus Reis, jogador brasileiro do Sporting. Ele é lateral esquerdo e tem 30 anos de idade. Fui o primeiro, no mês passado, a revelar sobre uma negociação. Na oportunidade, o Palmeiras via o Matheus Reis como o substituto natural para o Piquerez. Com a renovação do contrato do uruguaio, contei para vocês que não existem mais tratativas pelo Matheus Reis. Fui checar, diante de tantas notícias, se de fato o Palmeiras não fez mais uma nova investida. E a resposta que eu ouvi é de que não há nenhuma negociação por agora em relação ao Matheus Reis. O Palmeiras até cogita contratar um lateral esquerdo, mas dá preferência para jogadores mais novos.
E essa busca por um lateral esquerdo nem é nova. O Palmeiras havia desde o começo do ano tentado as contratações do Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino e do Mauro Júnior, que acabou renovando seu contrato no futebol holandês. O Matheus Reis tem 30 anos de idade, foi atleta formado na base do São Paulo e tem seu futuro indefinido no Sporting, depois de uma série de ameaças que ele recebeu de torcedores do Benfica, tudo porque na final da Copa de Portugal, no fim da temporada passada, ele teria chutado a cabeça de um jogador do Benfica. Não dá para cravar que houve intenção nesse chute, mas torcedores do Benfica não gostaram e a partir daí passaram a ameaçá-lo. Nicola, quem pode ser esse lateral esquerdo mais jovem com quem o Palmeiras negocia? Não existem negociações, é uma busca. Se aparecer um perfil interessante, o Palmeiras pode avançar. Para completar, registrar que Kelvin deve ser anunciado como reforço do Palmeiras nos próximos dias, no máximo até quarta-feira. O atleta é aguardado na academia de futebol para a realização de exames médicos comprado do futebol russo por 4.800.000 euros. Já De Ossa, volante mexicano que era pretendido pelo Palmeiras, foi anunciado nessa segunda-feira como novo reforço do Betis. Boa noite a todos. O Palmeiras fez oferta oficial hoje por Matheus Reis, lateral do Sporting. Eu fui o primeiro a falar que o Matheus Reis interessava ao Palmeiras, mas a notícia que eu tinha é de que esse interesse havia acontecido antes da renovação do contrato do Piquerez. Existia enorme temor por parte do Palmeiras de que o Piquerez pudesse ir embora. A renovação do contrato do Piquerez foi um enorme alento, a tendência é que o Piquerez fique. E aí, diante desse cenário, a informação que eu tenho vai na contramão do que publicam 2 veículos de comunicação em Portugal. Nessa segunda-feira, o Record, deixa eu pegar os nomes, porque a gente já passa a informação completa, né? Nessa segunda-feira, quer ver quem publicou? Record e CM, ambos afirmando que o Palmeiras segue interessado e prepara proposta para o Sporting de Portugal. Eu acho que não tem problema citar, mas hoje eu conversei com o representante do Matheus Reis. Matheus Reis é um lateral brasileiro que surge no São Paulo, se manda cedo no São Paulo, se manda cedo para a Europa depois de passar pelo Bahia. Em Portugal vai ganhando moral e é reforço do Sporting já há algum tempo. Eu conversei hoje, segunda-feira, com o Hugo Garcia. Liguei para ele: Hugo, como é que você está? Tudo bem? Existe alguma negociação? Houve alguma novidade? Teve uma mudança no quadro? Vocês estão negociando? Nicola, não tem nada. Falei, mas o Matheus Reis pode voltar para o Brasil? Não, não é a tendência. A gente não tem nenhuma proposta ou sondagem até o momento, tá bom? Boa noite, Nicola. Beleza? Me ajuda. O Palmeiras está uma vergonha. Esse Vanderlan é muito ruim. Mikael também foi bastante criticado no jogo de ontem, né? O João Marcelo quer saber se o Matheus Reis pode pintar no Palmeiras. O negócio esfriou, tá? O Matheus Reis é jogador do Sporting. Ele estava considerando sair do Sporting, até por conta de uma série de ameaças que ele recebeu por lá. Mas a questão financeira é um grande impeditivo. O Matheus Reis já tem um salário alto na Europa, na casa de 1 milhão, assim, sabe? Quando você converte o euro para o real. E o Palmeiras conseguiu a renovação de contrato do Piquerez. Então isso tornou a situação bem mais complicada. Hoje dá para dizer que a chance de o Matheus Reis vir jogar no futebol brasileiro é pequena, tá? Foi até bom você lembrar, porque eu cheguei a citar da negociação, do interesse. O Matheus até gostou da ideia, achou interessante, mas tá difícil fechar a conta. E o fato de o Piquerez ter ficado, existia muita preocupação no Palmeiras em relação a uma saída do Piquerez, isso complicou. Vitor Roque foi um investimento perdido pelo Palmeiras porque não consegue jogar igual no Atlético Paranaense. Luiz, eu não jogaria a toalha em relação ao Vitor Roque, acho que ainda há tempo para recuperação, tá? Fabinho Mancha, membro do canal do Nicola e torcedor do Palmeiras. Boa noite, Nicola. Notícias do Verdão, tem lateral esquerdo vindo mesmo? Então, deixa eu explicar essa história. A apuração que eu tive é de que o Matheus Reis não negocia com o Palmeiras agora. Foi quem me contou, foi o empresário dele. E aí uma outra pessoa do Palmeiras que confirmou a informação afirmou que o Palmeiras monitora no mercado laterais esquerdos mais jovens. O Matheus Reis tem 30 anos. A ideia era contratar alguém jovem que pudesse ser preparado para suceder o Piquerez, até porque o Vanderlan não tem conseguido dar conta do recado. O Davis pedindo notícias no Palmeiras. Em relação a reforços, cara, a gente não deve ter novidade, então, se bem que no Palmeiras tudo é feito com tanto mistério que é capaz de pintar do nada, né? O Kelvin foi contratado, há a busca por volante, que a gente sabe que o Marcel Ruiz é a prioridade, mas enfim, não sabemos muito mais coisas. O Palmeiras controla bem o que sai, né? O que é publicado. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o mercado do Palmeiras? A pergunta é do Bruno Marques. Bruno, a grande busca é por um volante. Não dá nem para dizer que é um primeiro volante, mas alguém que substitua o Richard Rios. O Marcel Ruiz é o plano A, B e C.
mas o Palmeiras vai precisar ter um pouco de cautela e paciência para contratar o Marcel Ruiz, até porque o volante que pertence ao Toluca tem a prioridade de jogar no futebol europeu, tá? Se não rolar por lá, aí dá para imaginar que ele possa voltar para jogar, possa vir ao futebol brasileiro para atuar por aqui. Nicola, boa noite. O Palmeiras precisa de um lateral para ser reserva do Piquerez. O Vanderlei é muito ruim. A observação aqui é do Dantas, tá? Quanto na meta do Estevão já bateu? Quanto ele rendeu ao Palmeiras até aqui? Cara, vamos lá. Quer ver quem estava me contando isso? Eu preciso lembrar. Eu estava conversando com uma pessoa que fez o negócio. 262 milhões foi o valor fixo, tá? Da negociação. E aí tinha mais 20 milhões de euros em bônus. 262 milhões de reais. Eu estou falando sobre os bônus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa nas minhas anotações. Substituto de Estevão. Faz tempo que eu tratei sobre isso. Mas todas as metas estavam condicionadas ao desempenho do Estevão. Ah, não. Aqui, ó. Estevão já bateu meta de 25 milhões. Boa. Está nas minhas anotações aqui, ó. O balanço do Palmeiras de 2024 apontou a arrecadação de 25 milhões com o Estevão. A meta de 1.200 minutos em partidas oficiais disputadas conforme o contrato de venda. A venda de Estevão foi fechada em 40 milhões de euros fixos e 21 milhões e meio de euros em bônus. Todos os bônus estão atrelados ao alcançar 70 jogos por Palmeiras e Chelsea. Tá? Então é isso. 70 jogos por Palmeiras e Chelsea, embora existam metas, né? Conforme você vai alcançando essas metas até chegar a 70 minutos, até 70 jogos, o Palmeiras vai recebendo, tá? Então, já no ano passado, o Palmeiras já havia conseguido receber 25 milhões de reais com metas dessa negociação do Estevão. Informação legal para dividir com vocês. 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros em bônus. Família brasileira, notícias do Palmeiras para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro, hoje, terça-feira, né, rapaziada? Edição da parte da tarde, né, já é o segundo vídeo do dia, e a gente conta com a sua presença para você ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão, combinado? Rapaziada que vai chegando agora no canal e ficou até agora que tem esse vídeo, não esquecem, pode ser alguma, de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se quiser patrocinar o canal se não tornando membro, seria super importante para que a gente pudesse continuar ainda mais focado nos vídeos para vocês. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos, fui!